mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Olá, boa noite. Hoje é dia 25 de Abril e em Itália também se comemora, neste caso, o 75º aniversário da libertação do fascismo, que ocorreu em 1945, também com a população confinada devido à pandemia da Covid-19, que já causou quase 26 mil mortes no país. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Boa noite. Olá, Pedro. Boa noite, Helena. Boa noite também ao Rui. Bom, está bem que hoje se comemoram 75 anos do aniversário da Itália, da libertação dos nazis, mas em Portugal comemoram-se 46 anos do nosso 25 de Abril. E eu, antes de avançarmos e antes de irmos aos números, gostava muito de falar sobre o 25 de Abril de 1974. E se o 25 de Abril de 1974 se deve, como é óbvio, a um conjunto de pessoas, há uma pessoa sem a qual o 25 de Abril, como nós o conhecemos, não tinha existido e muito provavelmente não teríamos, talvez, a possibilidade de estarmos aqui hoje a falar e a comentar e a criticar e a termos esta liberdade toda. Porque há um momento-chave no 25 de Abril, esse momento-chave ocorre na Rua da Ribeira das Naus. Sofia de Melbrenha escreveu um pequeno poema em relação a ele e que diz: aquele que na hora da vitória respeitou o vencido, aquele que deu tudo e não pediu nada, aquele que na hora da ganância perdeu o apetite, aquele que amou os outros e por isso não colaborou com a sua ignorância ou vício, aquele que foi fiel à palavra dada e à ideia tida, como antes dele, mas também por ele, pessoa disse. Chamava-se Fernando Salgueiro Maia, nasceu no dia 1 de julho de 1944 e há 46 anos, no dia 25 de abril de 1974, ainda não tinha completado 29 anos. É este homem, muitas vezes esquecido da história, ignorado ainda em vida, que devemos o facto de estar aqui hoje, e é a ele que deve ser recordado este 25 de abril. Muito bem. Subscrevo as suas palavras. É que nem posso dizer mais nada. Pronto. É isso. Então, não vale a pena estragar. Não. Vamos a números então. E vamos a números para dizer que hoje tivemos um aumento de 26 óbitos, passámos para 880, foi um aumento de 3% em relação ao dia de ontem. Atingimos os 880. A nossa taxa de mortalidade subiu mais uma décima, está agora nos 3,76%, com 23.392 casos confirmados, foram mais 595 do que no dia anterior, o que significa um aumento de 2,6%. Antes de darmos um saltinho à região norte para ver como é que está a situação, comentar apenas os casos recuperados, que teve um crescimento de 4%, são hoje 1.277, mais 49 do que ontem. A região norte continua a ser a região mais problemática do país, onde estão 60% dos casos confirmados e 57% das mortes. A região norte, que recordemos, tem um peso em termos populacionais de 37%, mais ou menos, da população portuguesa. Portanto, será eventualmente uma região em que, quando se começar a levantar algumas medidas e a abrir algumas portas, elas se calhar não podem ser iguais, e se calhar não devem ser iguais, em todo o país, porque há preciso ter aqui algum cuidado. Por exemplo, dos 595 casos novos que ocorreram nas últimas 24 horas, 365 foram na região norte. Quanto à caracterização de casos por faixas etárias, não há variações em relação aos últimos dias, só há variações de décimas, mas isso é mais ou menos o que tem acontecido nos últimos dias. Caracterização dos óbitos ocorridos, temos que acima dos 70 anos estão 87,39% das mortes já ocorridas. A taxa de mortalidade acima dos 70 é de 13,6%,
e afinando isto para ser acima dos 80 é de 16,5%. Só para termos uma noção da grandeza, da crueza e do peso dos números, neste momento, acima dos 70 anos, há 5.675 casos confirmados. Se retirarmos só os que estão acima dos 80, são 3.589. Casos em UCI, temos hoje 186. Isto significa um aumento de 8% em relação ao dia de ontem. 8% porque, explico uma vez mais, nós utilizamos o conceito de que é preciso comparar o número de casos em UCI com o número de óbitos ocorridos, portanto, ao número anterior, ao número de ontem, e com base nas últimas informações da Direção-Geral da Saúde, retiramos ou consideramos que 60% dos casos estariam em UCI. Portanto, ontem tínhamos 188, retirando os tais 60% de óbitos, ficámos com 172, de 172 para 186, temos um aumento de 8%. Nos casos internados, ou internamento comum, vamos lhe chamar desta forma, temos 1.040, o que significa uma redução de 1,14% em relação ao dia anterior. Passando para a Amadora registra hoje um aumento de 3,1%, com 261 casos confirmados. É um aumento abaixo daquilo que foi o aumento na área metropolitana de Lisboa, que teve um aumento de 3,9%. E aumentou também o seu número de casos confirmados por cada 1.000 habitantes, situando-se agora no 1,44 casos por cada 1.000 habitantes, ligeiramente acima da área metropolitana de Lisboa, que tem 1,41. O peso da Amadora, em termos de casos confirmados na área metropolitana, é de 6,5%, a sua população é de 6,4% da referida área metropolitana. Ainda no que diz respeito ao nível de casos por cada 1.000 habitantes, temos também aqui uma alteração. Temos tido nos últimos dias a Amadora em quarto lugar dos municípios com mais casos por cada 1.000 habitantes. Está neste momento em terceiro lugar, sendo que Lisboa tem 2 casos,65 por cada 1.000 habitantes, Louras 1,44 e a Amadora também 1,44, pois aqui há umas centésimas que fazem a diferença, portanto quase podíamos dizer que ex aequo estariam Louras e a Amadora. A área metropolitana de Lisboa tem um peso de 17,2% dos casos a nível nacional e a Amadora de 1,1%. Há um último exercício que nós costumamos fazer sempre, que é olhar para a densidade populacional e para os casos por quilómetro quadrado. Lisboa tem 5.000 habitantes por cada quilómetro quadrado, a Amadora tem 7.500 habitantes por quilómetro quadrado. Lisboa tem 13,5 casos por quilómetro quadrado, a Amadora tem 10,9. E se nós aplicássemos à Amadora o mesmo rácio por quilómetro quadrado que encontramos em Lisboa, a Amadora teria, à data de hoje, 324 casos. Olhamos agora, e para terminar, para a linha de evolução de casos na Amadora, onde podemos ver que, enfim, com alguns picos ali pelo meio e com 3 dias de cada vez, em 2 períodos distintos de crescimentos mais acentuados, a linha da Amadora foi sempre, mais ou menos, exceção feita para quando não foi, uma linha mais coerente e de crescimento estável. E quanto a números, da minha parte, é tudo. Jacinto, deixa-me só dizer que em relação ao número de casos recuperados, parece que a forma de confirmar esta recuperação mudou. O médico de família agora, em vez de escrever 2 testes para ver se está negativo ou não, ou se está recuperado então o doente de Covid, apenas tem que fazer agora um teste, e se esse teste der negativo é sinal de que a pessoa está recuperada, portanto não tem que fazer um segundo teste. E esta questão surge porque na conferência de imprensa falaram sobre o facto de este número de recuperados ter crescido bastante nos últimos dias, e depois esta informação foi dada, só deixar aqui este esclarecimento, porque já tínhamos falado desta questão de serem feitos 2 testes e depois que isso demorava algum tempo a ser confirmado, e por isso é que aquele número mantinha-se sempre muito estável durante muitos dias, e pronto, isso agora mudou. Bom, mudou e agora vamos ter que esperar para ver se a mudança foi uma mudança acertada ou não, mas como também já aprendemos ao longo destes últimos tempos, porque acho que estamos todos a aprender, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Aliás, eu há tempos citei aqui alguém que dizia que
que era mais ou menos como uma metodologia, agora estou a citar de memória, hoje o método hoje é bom, serve para amanhã, depois da amanhã já não presta. Exatamente. Exato. É um bocadinho por aí. Dando continuidade aqui aos nossos minutos pandémicos. Ontem, a Junta de Freguesia das Águas Livres fez saber, noticiou um pequenino balanço da campanha que está a decorrer, em que levam, portanto, os bens alimentares às pessoas que não podem sair de casa devido a esta pandemia, ou porque estão isoladas, ou porque estão nos grupos de risco, pessoas com mais de 65 anos, e durante este período a Junta de Freguesia já ajudou 57 famílias na aquisição de bens e desta forma previne-se que estas pessoas saiam de casa e que estejam mais expostas a esta pandemia. Esta pequena informação dá-nos aqui o enquadramento, digamos assim, para recebermos o nosso convidado, o Presidente da Junta de Freguesia das Águas Livres, Jaime Garcia. Boa noite. Boa noite, senhores jornalistas, para si também. Olá, boa noite. E boa noite à Amadora e em especial a Águas Livres, como é óbvio. Claro, já que estamos a falar da sua freguesia, Presidente, que balanço é que faz destes tempos, no mínimo diferentes, que têm sido vividos em todo o país e também na freguesia das Águas Livres? Se olharmos para a nossa freguesia em especial, quero dizer que só de atendimentos aos cidadãos mais necessitados, em comparação com o mês de abril e maio do ano passado, temos cerca de mais 147 casos. No total, 413. Logo por aí, vimos a diferença do momento que estamos a viver atualmente. Esse acréscimo é uma questão que o preocupa? Bastante, como deve calcular, pois é uma luta tremenda, não conseguimos que os nossos técnicos estejam disponíveis para mais nada e, fundamentalmente, nem sequer têm a oportunidade de ficar em casa. Portanto, as equipas têm estado in loco a trabalhar sempre. Tem que estar no terreno, como estão uma boa parte dos nossos trabalhadores, exceptuando aqueles que estão confinados em suas casas. E não é exclusivamente nesta área, mas esta é de facto aquela que nos preocupa sobremaneira, porque de alguma forma temos uma população muito envelhecida, com fracos recursos financeiros, que dependem um pouco de nós. E todo este trabalho tem que ser encaminhado, depois deste atendimento, tem que ser encaminhado para as entidades competentes e responsáveis para poder acudir a estas pessoas. Uma das coisas que a Junta de Freguesia tem feito durante estas semanas e que tem sido visível é este trabalho de tentar proteger esta população mais frágil e ter este apelo para que fiquem em casa. E uma das coisas que fez foi também retirar bancos de jardim. Foi uma boa opção? Acham que surtiu efeito e que as pessoas perceberam que têm que estar em casa? Exceptuando um pequeno ou outro sintoma de pequeno vandalismo ou de brincadeira que arranca os cartazes, eu quero lhe dizer que foi de todo uma iniciativa que resultou. E nessa medida, tal como resultou a medida de não saia de sua casa, nós vamos às compras por si, esta também resultou. E agora outra das que está a resultar também, estamos a ver muito menos lixo na rua, que fizemos mais recentemente, colabora na limpeza da freguesia. Isso também é fundamental. Porque se todos nós tivermos um pouco mais de cuidado, seguramente e necessariamente todos teremos uma melhor qualidade de vida. Até porque a Junta pode fazer o trabalho que tiver que fazer em termos de desinfecção, mas se as pessoas também não ajudarem... Disse muito bem. É isso, por esse motivo. E por percebemos que alguns ainda não tinham entendido bem a mensagem do que é os nossos trabalhadores andarem na rua, não estarem nas suas casas confinados, estarem a trabalhar em benefício da população, sujeitos e mais expostos àquilo que é hoje o vírus e a pandemia. Nessa medida, talvez com este tipo de mensagem, percebam que se colaborarem connosco, nós vamos ter a oportunidade de colocar em casa muito mais trabalhadores, para além daqueles que legalmente estão confinados.
No entanto, e para que os ajuntamentos não fossem precisos, o que é que fizemos? Dividimos os nossos trabalhadores por turnos e estão a trabalhar por turnos para haver um menor ajuntamento deles próprios, até para se salvaguardarem eles, porque se algum deles amanhã ou depois acusar qualquer coisa, a população tem que compreender que todos aqueles que conviveram de perto terão que regressar, terão que ir para as suas casas. E depois quem é que executa a limpeza da freguesia? Quem é que atende os cidadãos necessitados? Porque nós estamos todos em convívio uns com os outros. E daqui não excluo os autarcas. Eu, por exemplo, estou todos os dias no trabalho. Presidente, falando um bocadinho daquilo que poderá acontecer no futuro, não é? Não sabemos muito bem ainda se haverá o fim do estado de emergência ou não. A Junta de Freguesia tem a seu cargo uma creche. Como é que vê esta perspectiva de poder ser reaberta depois deste estado de emergência? Eu considero de todo aceitável e por isso já estamos a tomar as medidas necessárias para que isso aconteça. E considero aceitável, e vou dividir isto em pontos, para dizer só o seguinte: considero aceitável porque isto, se todas as creches abrirem, vai permitir aos pais, vai permitir aos progenitores das crianças que temos nas nossas creches e nas creches espalhadas por esse país todo, para que de facto regressem à vida produtiva. E a vida produtiva, quer queiramos aceitar quer não, é necessária. Porque depois deste vírus, depois desta pandemia, vamos ter outra pandemia, que será a pandemia económica. Nós todos ainda estamos a pensar seriamente que isto terá de ser, vou expressar uma palavra, favas contadas. Não, não é. Vamos ter todos os problemas. E ao abrirem as creches, estamos prontos todos a pôr os progenitores a trabalhar, que é o que é preciso para a produção deste país. Por outro lado, as medidas que estamos a tomar congregam à volta de duas vertentes essenciais. Primeiro, não vamos permitir que os pais entrem nas nossas instalações. Depois, os nossos trabalhadores, ao entrarem nas instalações, embora a lei não o permita, já temos autorização dos próprios para que seja medida a sua temperatura para ver se estão em condições ou não de poder executar o seu trabalho. Para além de todas as desinfecções que fizemos já até o momento, outras serão feitas no decorrer e também já está preparado para que durante o dia pelo menos 3 das medidas sejam reforçadas. Por outro lado, as crianças que entram, já adquirimos os termómetros necessários para que seja medida a sua temperatura à distância. Estamos neste momento a preparar o melhor que podemos e sabemos para que efetivamente nada de grave nos aconteça a nós, às crianças que vão entrar na creche, aos trabalhadores e às próprias famílias que depositam lá as suas crianças. Jacinto, não sei se quer perguntar alguma coisa. Não, não. As respostas estão todas dadas. Gostava só de perguntar ao Presidente da Junta de Freguesia das Águas Livres o que é que antevê agora com a abertura, e como disse muito bem, temos que começar a trabalhar porque é preciso produzir, mas também sabemos que isso, mesmo sendo feito muito escalonadamente e com muito cuidado, vai acarretar um crescimento, ou tendencialmente acarretará um crescimento dos casos. É uma situação que me preocupa? Pressupostamente poderá acarretar ou não, tudo depende do cuidado que cada um de nós tenhamos, tal como as medidas que estamos a tomar para a abertura da creche. Eu posso lhe dizer abertamente que uma boa porcentagem dos nossos trabalhadores tem estado ao serviço, bem como o órgão executivo, e felizmente, com as medidas que adotamos de várias vertentes, sem haver muitos ajuntamentos, com as máscaras colocadas no seu devido lugar, com viseiras para dividir entre maior, continuamos a ter tudo em funcionamento. Tudo, embora com a restrição de marcação. Portanto, se tudo isto for feito com rigor, sem haver aquilo que se prevê, e oxalá que não aconteça, uma vontade porque já tudo passou, nada passou, eu estou convencido que nós vamos conseguir ultrapassar isto e pôr a produtividade a funcionar. Por outro lado, eu também estou convencido que o exemplo que o povo português deu
e nós somos daqueles que, a nível europeu e mundial, temos o menor índice de casos falíveis, neste caso de óbitos, proporciona também a que tenhamos um pouco de organização para que, de alguma forma, cabe também às entidades empregadoras proporcionarem aos seus trabalhadores aquilo que nós estamos a fazer junto dos nossos. E por isso é que dizemos com algum orgulho que estamos quase todos a trabalhar e, felizmente, até à data de hoje ainda não aconteceu absolutamente nada. Nós também estamos. Deixe-me só interrompê-los e para voltarmos só um bocadinho atrás à creche, até porque nos estão aqui a colocar esta questão. Vai existir alguma redução do número de crianças por sala? Por exemplo, nós ontem falámos com o Presidente da Junta de Freguesia de Alfragide e em Alfragide, eventualmente é o mesmo que nos vai responder, o que eles vão utilizar é aulas do pré-escolar para duplicar os espaços que têm e dividirem as crianças e terem menos crianças por sala. Vai acontecer o mesmo? Temos uma vantagem enorme na nossa creche, porque temos um enorme salão com cerca de 120 metros quadrados, que só é utilizado em momentos festivos, que estamos a prepará-lo para ser utilizado, e pode crer que vão ser divididas as crianças de forma a não haver ajuntamentos. Há, de facto, aqui na Amadora, 2 juntas de freguesia que têm este sério problema: Alfragide e Águas Livres. Águas Livres é a única no Conselho da Amadora que tem os CAFs, as AECs e o JI, para além do suplemento, o apoio à família, é a única que tem, e em termos de creche é de facto Alfragide e Águas Livres. E por isso a nossa experiência, a nossa preparação nesta matéria também está a ser adequada caso as ordens governamentais venham a incluir também os JIs, que se prevê que a curto prazo, para que se libertem mais progenitores, para poderem regressar aos seus locais de trabalho, estava-se a prever, digo eu, e oxalá que isso aconteça, para que se proporcione mais produtividade no país. De alguma forma, somos capazes de colmatar a tempo e horas aquilo que toda a gente prevê que será uma pequena catástrofe, a não produtividade, e nós não temos recursos no país. Os nossos recursos são fracos, são baixos, e como tal temos de trabalhar. E é nessa medida que estamos a preparar-nos também nesse sentido. Sr. Garcia, para terminar, que mensagem gostava de deixar ficar à população das Águas Livres, de uma forma mais direta, mas no fundo a quem nos está a ver e a ouvir neste momento? Eu acho que a população da freguesia de Águas Livres tem-se comportado lindamente, com exceção de um caso ou outro, porque nada é perfeito na vida. Nada. Nem ninguém. E a perfeição também é inimigo do ótimo, portanto não faz sentido que nós exijamos de todos que todos cumpram com rigor a situação. Mas, regra geral, tenho que saudar efusivamente a população da freguesia, tem correspondido de todo, mas não posso deixar aqui, para além da população da freguesia, os nossos trabalhadores que se têm comportado lindamente, têm trabalhado arduamente, principalmente na área social, a área da educação que foi transferida para a área social para apoiar, outros que foram transferidos para a área da higiene urbana para apoiar. E, fundamentalmente, há aqui uma classe de cidadãos que eu não posso esquecer nem ignorar. Que se prontificaram, e são às dezenas, que se prontificaram como voluntários para colaborar connosco. A eles vai o meu profundo agradecimento, e ainda não precisamos deles, graças ao serviço da distribuição de pessoal. E o facto de termos cerca de 30 trabalhadores ligados à área da educação, ligados à área do desporto, no complexo sociodesportivo, que fecharam ambos os casos, ficaram libertos para serem transferidos para o outro lado e aceitaram de bom grado, embora se costuma dizer na função pública, não faz parte do meu contexto laboral, mas aceitaram todos de bom grado, e isto tudo junto faz uma grande freguesia. Jaime Garcia, muito obrigado por ter estado connosco esta noite para nos dar a conhecer um pouco mais aquilo que se passa nas Águas Livres. E como eu tenho dito a todos os presidentes de junta que já por aqui passaram nesta segunda ronda,
esperemos não voltar a falar nos minutos pandémicos por não haver necessidade de uma terceira. Podemos falar de outra coisa, estamos Podemos completamente à vontade. exatamente. Há muito para discutir na Amadora e em especial nas freguesias. Muito obrigado a vós. Muito obrigado a vocês por me terem convidado. Obrigada. Boa noite. E boa noite, Águas Livres. Pedro. Vamos seguir viagem. Muito se tem falado desde o início desta pandemia e pegando um pouco na questão que o Jacinto estava a focar há bocado de o que hoje é verdade, amanhã é mentira, uma constante mutação. Começámos tudo isto a dizer que as máscaras não eram necessárias, já passámos por uma fase do talvez sejam necessárias e agora estamos noutra que é melhor usar. Não, desculpa, já passaste em frente. Já estás na fase em que é obrigatório usar a partir da próxima semana em espaços fechados. Pronto, ainda bem. Ok. Ainda bem. Ok. Está certo. E assim sendo, convém saber como colocar uma máscara. E o vídeo que vamos mostrar a seguir é efetivamente o contrário. É como não se deve colocar uma máscara. Isto foi uma tentativa do presidente da África do Sul em tentar instruir os cidadãos do país, que não correu lá muito bem. We are calling on... Basicamente o que viram é o que não se deve fazer. Pronto. Normal. Fica o alerta, digamos assim. Alerta também, neste caso, relativamente a uma ocorrência que aconteceu, que a PSP encontrou 13 gatos mortos, abandonados num apartamento, em que a alegada proprietária terá ido há cerca de um mês, ou mais de um mês, para a terra, para a zona de Torres Vedras, tendo deixado os animais sozinhos em casa, sem qualquer tipo de cuidado. Os animais foram encontrados já em avançado estado de decomposição, portanto não terão morrido nos últimos dias, e à parte de toda esta situação de pandemia, não é de todo aceitável que uma situação destas pudesse acontecer. Não há qualquer tipo de explicação, não há qualquer tipo de... ou não deverá também de haver qualquer tipo de contemplação com este tipo de situações, sendo que a proprietária dos animais, na passada sexta-feira, quando foi contactada pela PSP, regressou à habitação e foi constituída arguida pelo crime de maus tratos aos animais. Não é para comentar, pois não? Pois eu acho que não tem grandes comentários. Acho que não não faz sentido comentar uma situação deste género. Entretanto, uma notícia que saiu ainda ontem, um comunicado que saiu durante a emissão de ontem, da Associação de Futebol de Lisboa, que entre outras questões que são enunciadas, determinou que os clubes da segunda e da terceira divisão que se encontravam em lugares de promoção à divisão superior e à data da suspensão das competições vão subir de divisão. No entanto, não haverá lugar a equipas despromovidas nesses campeonatos. Portanto, fica... Isto é no futebol 11 e no futsal, não é? Diz? É no futebol 11 e no futsal. Sim, exatamente. Na primeira divisão não há decisão porque isso já pertence à federação. Exatamente. Correto e afirmativo. Espera, só bebas não deixem, então vão ficar com mais clubes? Sim. Exatamente. Aqui o número depois é acertado na época seguinte, portanto, para o ano. A questão aqui que se coloca é que, se isso acontecer, os clubes que subiram, que estão na segunda e que iam subir para a primeira, estão dependentes da decisão da federação em aceitar alargar o número de clubes que estejam na primeira divisão. Portanto, essa situação ainda está suspensa, a decisão, digamos assim. Agora, em relação às outras divisões, portanto, há subidas, há campeões de divisão, mas não há clubes a descer. Portanto, ok, não fazia. Na próxima época vão ter mais participantes, mais 2 participantes por campeonato e será feito. Não faria mais sentido fazer uma de duas coisas. Se esqueçam lá, não existiu este ano, ponto número 1, ou ponto número 2, o ano terminou ali, o que está feito, está feito.
Acho que qualquer solução, seja ela qual for, é sempre injusta para alguém. Sim, eu penso que a Associação de Futebol de Lisboa tomou essa decisão porque acredito que também a pressão dos clubes que seja bastante para aqueles que estavam nos primeiros lugares e que queriam subir. Mas a mim também não é sempre injusto, é verdade, mesmo que fizessem destes campeonatos um zero, não é? Como se não existissem, mas não sei até que ponto para as equipas que descem ou que deveriam descer e não descem, não sei, não me parece uma decisão muito consensual, no mínimo. Muito bem. Bom, e sendo assim... Estamos a chegar ao fim. Estamos 10 minutos do tempo, pronto. Hoje, quem volta a fechar é a Helena, volta a dar-nos música. É verdade. Pronto. Eu, da minha parte, despeço-me até amanhã. E eu também. Até amanhã. E não estraguem aquilo que já conquistaram. Antes de me despedir, vou-vos deixar com uma música feita pela banda da Sociedade Filarmónica Comércio e Indústria da Amadora, que gravou este vídeo, ora bem, cada um em sua casa. É uma interpretação da canção Song for Health e pronto, ficam aqui com este bocadinho de uma banda da Sefcia, como é conhecida, e eu cá me despeço. Amanhã estamos cá às 22 horas. Fiquem em casa, em segurança, e tenham uma boa noite. Eu acho que alguém deixou pendurado aí. Pronto. Perdemos os realizadores. Acho que ficámos sem vídeo porque o vídeo não está no sistema. Olha, Fica para amanhã. Eu estou pronto. Fica para amanhã. Para amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano.